Nossa, muito bom. Bacana. A sua fala trouxe diversos recortes, assim, né? Periferia, inicialmente. Periferia, eu também vim da periferia de Salvador, né? Para alguns que não sabem, eu sou da Bahia. O sotaque nem parece, né? Você deu uma perdida, viu? Nada! Não, dá pra ver que você é baiana, mas não é aquele sotaque forte, né, Rogério? Não é não. Teve um professor que eu tinha entrevistado, ele é gaúcho. Aí quando eu falei, eu sou baiana, ele, não me diga. Pensei que você era mineira, né? Não, mas o seu sotaque não... É que assim, eu não sei se acontece com vocês, né? Mas igual eu sou mineiro. Mas o mineiro de interior, dependendo da região, é muito diferente do mineiro de BH, da capital. Porque o mineiro de BH da capital, ele fala assim mais cantado com você. Você vai ver que ele fala mais cantado. Já o mineiro de interior acaba tendo tanta influência de outras regiões que o sotaque não fica tão evidente. O mineiro de BH, Rose, pode fazer uma pergunta pra mim? Delícia. Responder um bocadinho pra você? Esse é o de BH mesmo, né? Sim. Eu vim da periferia também e eu sentia dificuldade em ter lugar para estudar, por exemplo. Inicialmente, para começar a estudar para concursos, foram caixinhas abrindo ao longo da minha jornada profissional. Empresa privada, a gente não sabe porque a gente não passou numa entrevista. Né? Dificilmente a empresa tem um reporte assim para você de que, olha, você não passou por causa disso, disso e disso. Eu nunca tive Nem eu, quando eu tentei lá, feedback. eu sei que eu não passei. E eu fui orientada, na época, inclusive, a retirar o endereço do subúrbio que eu morava. Nossa, Que isso? Porque isso estava eliminando, né? Poderia eliminar uma possível... Eu só queria ter a chance de conversar. Nossa, que preconceito, na entrevista. velho. E aí acabam marginalizando toda a região, achando que todo mundo que está ali é ladrão, que não presta, né? E já existe esse filtro antes. E quando você vai para a entrevista, você ainda tem uma camada de discriminação também, né? Racial, né? Por saber que você não tem um recurso financeiro, pode ser julgado pela sua roupa, por exemplo. Exato. Né? A forma como você se comporta, a forma como você fala. E eu vejo o concurso público como uma forma mais democrática, hoje, de acesso a você obter a sua renda e se desenvolver e gerar a sua autonomia. A gente tem diversos problemas ainda no mundo dos concursos, mas, ainda assim, eu acho que é a forma mais meritocrática. Porque, para quem viveu a fase da iniciativa privada e receber nãos sem saber o porquê, é muito difícil. Você não sabe nem em que melhorar. Né? Eu ficava buscando, como se fosse uma corrida sem fim, né? Um cachorro círculo, correndo, né? Correndo atrás do próprio rabo. Porque não sabe onde melhorar, só recebe um não. Né? Aí você tem que supor onde você precisa melhorar. E, às vezes, até uma questão de gênero também, idade, e por aí vai. Isso não é novidade para a população brasileira. E essa fase de você passar na iniciativa privada, você não tem a oportunidade de trabalhar inicialmente. E aí você, quando você vai para outra entrevista, você vai concorrer com pessoas que já têm experiência, que já têm a pós-graduação que você nem imaginou ter naquele momento, não era o seu cenário, não teve oportunidades para isso. Então, exigem de você coisas que você tentou antes e não conseguiu por estar exigindo outras coisas, que não estavam no seu alcance. Né? Não, na hora que assim, das 15 pessoas que estavam comigo ali, pelo menos umas 12, 11 já tinham feito intercâmbio. Em algum país aí inglês, aí que fala inglês, eu pensei na hora, eu fui pra Praia Grande aqui em São Paulo, foi o máximo que eu fui, entendeu? Então é uma disparidade muito grande. E eu tenho uma crítica também muito forte em alguns cargos, às vezes pedir titulação, experiências, né? Coisas que não estariam no acesso dessas pessoas, já que o meio dos concursos é a forma meritocrática de ingresso. Sim. Né? Eu não estou falando de todos os cargos. Alguns realmente precisam, né, de uma certa experiência prévia, dependendo da sensibilidade e natureza do cargo. Mas existem cargos que eu acho que não precisariam esse nível de exigência. E você entra na mesma celeuma que estava na iniciativa privada, de impedir o seu ingresso. Né? A entrevista também. Eu tenho ressalvas quanto a isso. Porque quem já recebeu diversas negativas de entrevista sabendo que você é bom, sabe o que isso significa. Eu sempre busquei me comunicar bem. Eu ia para as empresas, me preparava. Eu era sincera com as minhas respostas, sabia como me portar, porque eu ficava lendo, né?
Ia atrás, perguntava um, perguntava para outro. E recebeu não, e você não sabia o porquê. Aí você chega no concurso e ter isso também, né? Aí é questionável, assim, para quem viveu isso. Eu falo da experiência própria, como vocês sentiram isso e podem concordar, né? E quem está assistindo também o episódio. Então, o recorte da periferia, existem várias realidades que, às vezes, muita gente está assistindo e não imagina que isso acontece. Você é uma biblioteca para que você estude para concurso. Você teve biblioteca próxima à sua casa? Não. Eu também não. Não, tá bom, não Eu tem. tinha Acho que nem tem ir no na Tá sua- Bom, né? Que eu saiba, eu conheço um pouco. Né? Morei Tá bom lá que eu vou lá só pra dormir. morei lá por 20 e poucos anos no Taboão da Serra, não tem biblioteca lá. É. No máximo, só se fosse nas escolas, no máximo. Bibliotecas Sim. de escola, você tem que entrar na escola, mas é aquelas bibliotecas minúsculas. E não... E se tiver, né? Porque você É. trabalhando o dia inteiro, uma biblioteca com acesso a quem não é de lá, Ah, À não, quem não é noite- de lá, acho que não. Eles só deixavam aluno. Só. quem não é aluno da escola, É, que eu só falo. quem E às vezes uma outra questão também que eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muitos locais que tem biblioteca que você nem fica sabendo. Porque também não existe uma maneira de levar as pessoas até as bibliotecas. Porque muitas regiões, às vezes alguns locais mesmo, eu lembro quando eu estava no centro ali, próximo da Santa Cecília, um local que eles têm uma biblioteca, lá tem uma área de estudos ali, que aí você vai ver, pô, peraí, ninguém vem aqui, não, vai você ver, tem uma pessoa, tem mesas, tem livros, tudo à disposição. Não é divulgado, né? Não é divulgado. E como assim, né? Aí onde a gente fala, né? Além de em muitos locais você não ter o investimento necessário para essa questão da educação, o pouco que tem ainda não tem aquela campanha, uma maneira de trazer as pessoas para aquele lugar. Aí depois você ouve falar, tal fulano vai fechar tal biblioteca, porque ninguém vai lá. Mas por que ninguém vai lá? Tem alguma coisa errada, né? Porque assim, é o que eu falo, se a gente for reparar em São Paulo, olha quantas estações de metrô a gente tem. Sim. Você poderia ter um local de estudo ali, você poderia ter... Às vezes algumas até tem, mas é aquela coisa temporária. Tem uma exposição de livros ali. Mas, cara, eu acho que ali talvez seria o local mais acessível para você ter biblioteca. A gente ia estudar na Vergueiro, né? A gente estudar no metrô. Centro Cultural da Vergueiro, porque tá ao lado do metrô. Às vezes eu ia para cá... Maravilhoso aquele lugar. Então, às vezes eu parava lá com o Anderson, porque a gente saía da CPTM às 3 da tarde, e eu entrava na faculdade às 7 da noite. E se eu fosse pra faculdade, eu ia dormir. E às vezes na faculdade estudar, você chega um que te conhece, vamos, aí começa a bater papo. Aí o Anderson falava, eu tô estudando no Centro Cultural da Vergueira. Eu falei, beleza, vamos estudar lá. Eu fico lá também até às 5, 6 horas, e dali eu vou pra faculdade. E aí é gostoso, você chega lá, você vê todo mundo estudando, todo mundo. Aí você acaba entrando no clima, né? Te dá um incentivo. Isso. E assim, só que é um lugar que é caminho. Ou seja, dali eu tô na minha rota. Aí você imagina hoje a gente fazendo o trajeto da gente de casa a trabalho. Se você tem a oportunidade em alguma estação que você vai embarcar ou desembarcar, você tem uma biblioteca, você tem uma área de estudo ali. Olha o tempo que você não ganha. Você tem que sair dali, você vai para outro lugar, às vezes você vai pagar um transporte a mais, né? A gente sabe, né? Quem tá nessa correria ganha salário mínimo, que às vezes uma passagem de 5, 6 reais faz muita diferença hoje em dia. E aí você vai e volta, são 2 passagens, dependendo do lugar, né? Agora, se tá no caminho, tá na sua rota, tá na estação. Eu tô aqui na estação, tem lugar, tem um local que eu posso estudar, vou fazer isso. Mas, ô Rose, eu falo uma coisa nos meus vídeos, e inclusive eu vou falar aqui, tá? Existe o cara da periferia que tem dificuldades, a gente compreende, e existe o vitimismo. Isso aí eu não tolero, porque assim, a pessoa usa como subterfúgio o fato dela não ter condições e ela se torna uma vítima e ela fica sempre falando que se ela tivesse condições, porque ela teria feito... Não, isso eu não concordo, porque assim, eu sou um exemplo disso, eu sou um exemplo vivo. Então eu posso falar disso, eu vim lá de baixo, eu era muito pobre. Existe o vitimismo e existe aquela pessoa que realmente se lamenta e tudo mais. Só que a partir do momento que você torna o vitimismo eu não vou nem dizer uma desculpa, mas um motivo para você não estudar, aí você tá pecando, você tá errando. Mas o fulano é filho do juiz. Sorte dele. Se o cara é filho do juiz, sorte dele. Eu não vou ficar olhando o jardim dos outros. Se ele tá bem, sorte E dele. nem se comparar, né? E às vezes o pai dele foi uma pessoa da periferia. E ele conseguiu subir na vida e deu tudo pro filho agora. Por exemplo, meu filho eu vou tentar dar o que eu puder em relação à educação. Eu não quero tornar uma criança mimada, mas eu vou dar o que eu puder. E aí, esse que é o problema que eu falo nos vídeos. Gente, parem de ficar se vitimizando. Se vocês têm dificuldades, se vai demorar mais para você passar do que o filho do juiz, que demore, mas continue.
Porque quando você vai falar assim, eu vou parar, porque eu sou vítima da sociedade, porque eu sou pobre, porque eu trabalho, acordo às 5 da manhã, chego em casa às 11 da noite. Fala assim, dá um jeito de encontrar horas de você estudar se você quer passar no concurso. Porque se você ficar se vitimizando o tempo todo, você não vai passar, você vai ficar só se vitimizando, porque é a vida, porque é a vida. Tá bom, então fica se vitimizando. Enquanto isso, tem gente da periferia que também está estudando agora e vai passar. E não está se vitimizando, é isso que eu falo. Então, só para deixar claro, gente, a gente está falando aqui de pessoas que não têm condições, mas ao mesmo tempo, se você não tem condições, pare de se vitimizar. Estuda. Vai ser mais difícil para você? Vai. Para mim foi mais difícil, mas eu consegui. Então, se eu conseguir, eu já quebrei agora esse paradigma. Eu já quebrei agora de que não é só o rico que passa. Não é só o cara da USP. Entendeu? Estou mostrando para vocês agora. Então, não fique se vitimizando. Mostre para vocês mesmos que vocês podem. Vai ser mais difícil? Vai. Mas você vai conseguir. É isso que eu falo. E